Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com esse grande homem que ouvi falar muito de você e vi muita coisa sua também. Edson Boaventura, seja bem-vindo, prazer estar contigo. Eu que agradeço aí a oportunidade, né, para a gente conversar um pouquinho a respeito desses mistérios, né, da ufologia, do fenômeno OVNI. Meu amigo, isso é uma coisa que chama a atenção, acho que de todo menino, todo mundo que veio aí da década de 80, sem revelar a idade, né? Acho que chama a atenção de todo mundo desde aquela época, desde a infância. Sim, e sim. eu acho que deve ter sido um grande boom e foi ali que você surgiu também, ou surgiu não, né? Começou a se interessar pelo assunto, Foi né? na década de 80, né, foi exatamente no ano de 1981, quando eu tive um primeiro observação de algo anômalo no céu. Eu morava naquela época no Guarujá, no bairro do Santo Antônio, que é litoral de São Paulo. Sim. E aí eu era um garoto de 14 anos de idade, meu irmão era menor, a gente estava assistindo o programa do Silvio Santos, né? Era um domingo, por isso que eu sei que era domingo. E aí minha mãe falou assim, olha, eu vou recolher roupas ali no varal. E nisso ela saiu, a gente continuou assistindo, quando de repente ela deu um grito lá fora no quintal e nós saímos em socorro dela, porque a gente pensava que era um bicho, alguma coisa que tivesse atacado ela, né? E ao sair lá fora, olhar pro céu, a gente viu aquele objeto imenso, alaranjado, como se fosse uma nave-mãe, hoje eu sei que seria uma nave maior, né? E soltando objetos menores em forma de esfera, que eram vermelhos e pulsantes. A cada 2 objetos ia para um determinado local. Desde o momento que eu comecei a observar, eu contei 16 objetos que saíram de dentro desse maior. Saíram de 2 em 2. Isso, de 2 em 2 eles pulsavam, iam para um lado, 2 iam para o outro. E aí quando esse objeto maior já estava sobre Santos, né, a cidade de Santos, ele foi numa ascendente não de 45 graus, mas um pouco menos. Ele aumentou a intensidade do brilho por umas 3 vezes, ou o tamanho, não sei, porque era noite. E aí, nisso que ele aumenta o brilho, não demora muito, ele volta para o tamanho, o brilho inicial. E aí ele desce um pouco fazendo o movimento de anzol e sobe na vertical numa velocidade assim estupenda, né? Um negócio sensacional. Qual é o formato dele? E esse objeto maior, ele era alaranjado, mas não tinha um formato assim característico. Parecia que era uma luz contida dentro dele, como se fosse uma fumaça que ela não expandia, ela ficava ali meio se mexendo, era um negócio diferente. E logo eu percebi que não era um cometa, um objeto voador convencional, um avião, um balão, até por esse drone também não tinha naquela época, em 1981. E eu fiquei encafifado com aquele negócio. No dia seguinte, eu comentei no Banco do Brasil, que eu já trabalhava como menor aprendiz, tinha 14 anos, né? Então eu tinha acabado de entrar no banco. E aí eu comentei com uns guardas da vigilância, e ele falou, isso que você viu é um OVNI, um objeto voador não identificado. Eu não entendi muito bem, mas ele me orientou a escrever uma cartinha para um grupo chamado CPEX de Sumaré, onde eram liderados esse grupo por Eduardo e Oswaldo Mondini, e eles então me explicaram que o que eu tinha visto era um fenômeno, né, que estava sendo estudado ainda, que aparece no mundo todo e tal, e aí eu comecei a me interessar por esse assunto. De 81 até 1984, eu fiquei pegando informações, me inteirando, e aí então a partir de 85, mais especificamente, eu fundei o GUG, que era Grupo Ufológico do Guarujá, para pesquisar com metodologia científica esses fenômenos que já vinham ocorrendo no litoral sul e litoral norte. Sim, eu era um menino, Me fala uma coisa, o seu irmão viu? Viu, minha mãe, os vizinhos também viram, porque assim, a gente morava numa edícula. E aí quando nós terminamos esse avistamento, a gente tinha percorrido todo o quintal de casa até a porta da frente, e na rua os vizinhos estavam olhando para aquilo, apontando, assim, surpresos da mesma forma
que eu, minha mãe e meu irmão estávamos. Então tinha muita gente vendo isso. Sim, muita gente viu. E saiu, chegou a sair em algum noticiário? Saiu em jornais na época, lá do Litoral Paulista. Interessante, né, esse pessoal do Banco do Brasil ter essa informação, né? O guarda, ele mexia com o negócio de maçonaria, desse negócio de OVNI, então ele já gostava desse tipo de coisa. Por isso que ele teve, assim, o maior discernimento para explicar o que eu tinha visto. E nesse período inicial, você estava trabalhando, você foi tocando a sua vida ali e pesquisando, fazendo essas pesquisas paralelas. Aí, quando eu fundei o GUG, a gente começou a investigar o fenômeno. Inicialmente no Litoral Paulista, foram 500, 600 casos investigados de pouso, de avistamento de objetos, tripulantes também que eram avistados, com nave ou sem nave, ou dentro da nave, pessoas que eram abduzidas. Teve o caso da explosão do OVNI em Ubatuba também, é famoso esse caso, né? Gerou fragmentos, evidência física desse fenômeno. Então tinha casos dentro de instalações militares também, o Forte dos Andradas, o Forte Itaipu, que fica em Praia Grande, a base aérea de Santos, que chegou o objeto pousar lá dentro, na cabeceira da pista, por exemplo. Então tinha inúmeros casos que a gente foi tomando conhecimento e divulgando. Inicialmente a gente tinha um boletinzinho, chamava Subsal, a gente divulgava através dali e através dos meios da imprensa local, jornais, televisões que procuravam a gente. A partir dessa notoriedade que a gente obteve no Litoral Paulista, a gente partiu para outros casos em outras cidades do estado de São Paulo, inicialmente. Quando você fala gente, você começou a atrair pessoas que tinham tido a gente criou um grupo, e então era eu e mais a minha equipe, que partia para campo, fazia investigações de campo. E então a gente inicialmente fomos num local que estava aparecendo muito, chamava Iporanga, que fica no Vale do Ribeira, onde tem o PETAR, Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira. E lá nós detectamos que o fenômeno ele era bem insistente desde 1941. Uau. Então tinha casos aí da década de 40 e alguns casos falavam a respeito de objetos entrando e saindo de dentro de cavernas. O PETAR, para você ter uma ideia, ele já catalogou mais de 300 cavernas na região. E não só objetos luminosos, objetos em pleno dia eram avistados lá, mas seres também, vez ou outra, eram reportados próximo a cachoeiras, próximo da entrada de algumas cavernas. Então tinha muita casuística desse fenômeno, muitos relatos ali. E aí houve uma certa ocasião, aí já na década de 91, já tinha passado, 89 foi quando a gente começou as pesquisas lá em Iporanga, 89, 90, e em 91 eu fui chamado pela MUFON, que é uma entidade norte-americana, tinha o Walter Andrews, que veio dos Estados Unidos para o Brasil, e um pesquisador aqui brasileiro chamado Felipe Et Van Putten, ele criou um congresso internacional onde nós expomos pela primeira vez internacionalmente o caso de Poranga, Porque durante as nossas idas lá no Vale do Ribeira, a gente conseguiu filmar e fotografar esse fenômeno, sendo que esse material videográfico, fotográfico, foi analisado também por um outro pesquisador, que era um engenheiro eletrônico, analisava a foto, que era o falecido Claudeir Covo, que presidia o CEPU e depois presidiu o INFA em São Paulo, que era o Instituto Nacional de Fenômenos Aeroespaciais. O que vocês filmaram nessa ocasião? Nós filmamos luzes não identificadas, teve um comportamento anômalo. Para você ter uma ideia, tem uma foto aqui que foi tirada pelo Jamil Villanova no dia 20 de abril de 1991,
e que mostra uma dessas bolas de fogo, né? Lá na região de Poranga. Pra você que não tá vendo, essa bola de fogo tá meio que num vale, assim, né? Tá embaixo, num lugar diferente no vale do Betari, né? Que lá você tem o Betar, né? Sim, Parque Estadual do Mas não tá no topo de um monte nem nada, ela tá embaixo. Não, tá embaixo, ela sobrevoava, inclusive a copa das árvores, né? E teve uma outra ocasião, que aí já foi em fevereiro de 95, onde nós chegamos a ter um contato com 6 objetos desses. E chegamos a trocar sinais de lanterna com esses objetos, o que nos fez ter a certeza de que o que tinha lá dentro, em termos de tripulantes, né, desses objetos, era inteligente. Porque eles respondiam na mesma sequência de piscadas que nós demos. Então, se eu piscava 3 vezes, eles davam 3 vezes também. Se eu piscava uma, era uma, 2, era 2. Até que eu tive uma ideia, que eu não sei se foi uma boa ideia ou uma ideia, em chegar pro grupo, né? Porque a gente não estava sozinho, tinha 14 pessoas, eram 15, mas uma tinha saído para fazer a necessidade, acho que era o número 2. E aí ele não voltou, ele não viu, ele não se perdoa até hoje por não ter visto aquele fenômeno incrível. Foi o número 2 caro. Que foi muito caro. Porque todos nós, os 14 que permaneceram no local, vimos. 3 fotógrafos tiraram fotografias com máquinas diferenciadas. Quem que eram os fotógrafos que estavam lá? Jamil Villanova, Glauco Modesto e Marcelo Paulo da Costa. Os 3 com máquinas em tripé, com disparador, tudo direitinho, fotografando esse fenômeno. Então, voltando lá, qual que foi a boa ideia ou má ideia? Eu cheguei para o grupo e falei assim, propus, né? Vamos fazer o seguinte, pessoal, quando eu falar já, a gente começa a piscar com as lanternas, aleatoriamente, quando eu falar para, aí todo mundo para. Porque da outra vez a gente fazia 2 piscadas e parava e o objeto respondia 2 piscadas. Então quando todo mundo começou a piscar e eu dei um para, veio aquela parada mórbida assim, né, um silêncio. O objeto não fez nada, a gente ficou assim e deu ruim, né? Mas passou mais alguns momentos, aquele objeto deu um flash na cara da gente, como se fosse um flash de máquina fotográfica que iluminou tudo, deixou tudo branco. Então vamos supor que eu tivesse com uma camiseta vermelha, ficou tudo branco. Se você tivesse com uma camiseta azul, ficou branco. Os carros ficaram brancos, tudo ficou branco. E a gente ficou assim, estupefato ali, olhando para aquele negócio, fez tuf, e apagou os 6 objetos. E aí não apareceram mais. Isso era por volta das 0h20. A gente ficou lá até as 2 da madrugada e não apareceu mais nada naquele dia especificamente. Né? E assim, a gente teve a nítida certeza de que tinha um ser ali, uma entidade, né, um tripulante que era inteligente. Pelo comportamento dele. Então foi algo bem inusitado que nós passamos. Me fala uma coisa, você vai falar sobre isso com certeza, eu vou te perguntar sobre avistamentos antigos e coisas do tipo, né? Mas eu acredito que é da humanidade buscar explicações sobre tudo que a humanidade vê e observa na natureza, enfim. Então, para o trovão, para todos os fenômenos naturais, vamos chamar assim, a humanidade foi descobrindo e pesquisando, né? No seu caso, o que você utiliza como ferramenta de busca? É uma busca científica? É intuitiva? O que você já usou na sua história? Geralmente, num caso, quando ele apresenta algum tipo de vestígio, né, de evidência física, então a gente usa a ciência, que são poucos, que a gente tem. Vamos supor um pouso, por exemplo. Então, eu acho que eu tenho até fotos de pouso aqui. Por exemplo, aqui foi um pouso que ocorreu em São Vicente em 1995. Então a gente vê a mata diferente aqui, né? Isso, era um objeto assim, esse aqui é o desenho dos pescadores que eles fizeram na época. E era um disco voador com 4 pezinhos, né? E ele chegou a pousar deixando essas marcas retangulares no solo.
Mas são marcas muito específicas, muito Sim. definidas, né? Isso. As testemunhas são esses dois aqui, né? O Wilson Bezerra e o Fernando... Fernando Bezerra e Wilson de Oliveira. Uhum. Então a gente teve que ir até a Ilha do Major, né? Que fica às margens do rio Piaçabuçu, ali em São Vicente. E o que acontece? A gente coletou esse material depois, porque aonde tinha essa marca queimada de 5,5 metros de diâmetro, ela estava chamuscada. Então, geralmente, quando você tem uma evidência desse tipo, a gente coleta esse material e leva para laboratórios químicos para ver se houve algum tipo de alteração, esterilidade do solo. Em alguns casos, a gente detecta isso, ou até superadubação. Nesse caso, deu superadubação. Depois a gente fez um plantio com feijões, pegando amostras de fora da marca, de dentro da marca, e observando como que se comportava. A de dentro da marca, ela cresceu além do que estava fora. E em alguns casos a gente detecta também uma alteração no pH do solo. Então, e radiação também, às vezes você leva lá um contador Geiger e aí vai detectar isso. Então, geralmente a gente trabalha com equipamentos científicos e, dependendo do caso, a gente aplica esses equipamentos para detectar alguma anormalidade. Né? Por exemplo, no caso de um fragmento de OVNI, aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer análise quantitativa, qualitativa. Deixa eu ver se eu tenho alguma... Isso é análise química mesmo. Química. Aí você vai ter que analisar para saber qual que é a composição química, né, desses fragmentos. Um evento como esse, como que você ficou sabendo desse evento? Outro pouso, por exemplo, isso aí foi dentro de uma instalação militar do Exército, lá na Escola de Especialista de Guaratinguetá. 96. Isso, também ficou chamuscado e aqui, essa parte de baixo, era um chaco. Porque é uma saída de água que tem lá, tinha 2 metros de fundura com água. Então o objeto ficou só planando entre a Escola de Especialista de Guaratinguetá e o Aeroclube de Guaratinguetá. E nessa época foi algo totalmente estranho, né? Essa luz ter aparecido, os militares viram, ficaram preocupados. Só que eles tomaram uma decisão de cobrir esse charco, que era uma saída de água, com terra e construir um muro para descaracterizar o local e evitar que curiosos, ufólogos e pesquisadores fossem até o local. Mas você foi até lá? Eu fui. Eu tenho fotos, por exemplo, do muro, feito depois também, então a gente teve investigando esse caso. Mas voltando nos fragmentos. No caso de fragmentos, o que a gente faz? Geralmente você leva para laboratório, né? Eu tive 4 fragmentos, que são esses daqui, fragmentos de um objeto voador não identificado que explodiu em Ubatuba, e aí nós levamos para a USP, né? Então, a ufologia, ela depende de outras ciências para ser melhor compreendida. E aí nas análises que foram feitas na USP, né, tem a análise quantitativa e a qualitativa. A qualitativa, ela definiu que esse material tinha um percentual bem grande de magnésio, e na quantitativa ela me dá o percentual aqui no final, 99,3, aqui ó, 99,3 com inclusões compostas preferencialmente por MgO. O 0,7 era óxido de magnésio enferrujado. Então, ou seja, quase 100%. O que a gente conclui disso aqui? Que esse OVNI que explodiu lá, ele tinha algo que não é natural. Que você não vai encontrar magnésio num percentual tão alto assim. Todavia, a gente poderia pensar, mas poderia ter sido um meteorito. A gente tinha, logicamente, o depoimento das pessoas que falavam de um aparato parecendo uma bacia, 2 pratos emborcados, prateado, que explodiu, o pedaço maior caiu no mar e os fragmentos menores vieram até a praia que foram coletados. Na época tinha um jornalista chamado Ibrahim Sued, juntamente com o Dr. Olavo Fontes, eles publicaram no jornal O Globo, né, uma matéria falando do caso, e depois foi publicado também na revista O Cruzeiro,
na década de 60, foi feito algumas análises também desse material e se definiu que não era algo terrestre. Tem alguns jornais que falam que não era terrestre. As pesquisas mais recentes, né, aqui é uma análise da NASA, que foi feita em 81. Aí você vê aqui, ó, Brasil, magnésio sample, a amostra de magnésio no Brasil. Algumas análises dessa e as mais recentes foram feitas na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, por um microbiologista chamado Gary Nolan. O Gary Nolan aplicou um equipamento que analisa o isótopo do magnésio e descobriu que aquele elemento de magnésio constante do OVNI de Ubatuba, ele é 30% diferente de qualquer magnésio já encontrado na Terra, ou seja, se trata de algo de fora. E meteorito também não é, porque eu levei para alguns especialistas de meteorito e eles falaram que o aspecto estrutural dele não representa um meteorito e a composição química também está totalmente fora de um meteorito, porque meteoritos que têm magnésio teria no máximo 26% e nunca, jamais, 99,9%, 99,3%. E geralmente o meteorito que tem magnésio, nesse percentual de até 26%, ele vem combinado com outros elementos, né? Estanfiodita, farrigitonita, e também níquel, ferro, né? Que também tem uma abundância maior aí nessas amostras. Você quer ver um pedaço do OVNI? Eu quero. Com certeza. Aqui tá na sua mão, aqui, essa foto? Eu trouxe um dos pedaços, que é esse daqui, ó. Esse daqui é esse pedaço. Esse aqui. Esse. E esse aqui é um outro. Grande. Esse é um outro pedaço de um. Esse eu não analisei ainda. Esse eu tenho que levar para análise, mas foi um descendente. Esse é pesado. Esse é um descendente de um pescador da Praia das Toninhas lá em Ubatuba, que o vô dele guardou isso da época. Era um pedaço grande, ele acabou seccionando e me arrumou um pedaço para que eu analise também na USP. Só que eu estou esperando grana para poder fazer a análise, né? Porque assim, infelizmente, a ciência muitas vezes, em relação ao fenômeno OVNI, ela se mostra, né, com um posicionamento totalmente cético e contrário. Era isso que eu ia te perguntar. Quando você chega com esse material em um laboratório na USP, por exemplo, ou onde quer que seja, eu tenho que pagar. Tem que pagar. Tenho que pagar. E sendo que isso seria algo que poderia trazer, talvez, algumas descobertas interessantes para a própria ciência. Só que o ufólogo, ele é visto com maus olhos. Agora, não é por conta do nosso trabalho, porque o meu trabalho a gente faz com metodologia científica, a gente faz um trabalho sério, mas tem muitos outros pesquisadores que foram surgindo e trabalharam ao longo dos anos, de mais de 4 décadas, aliás, há 77 anos, né, 78 anos que a gente fez agora. Então, esses pesquisadores, eles às vezes jogam um cunho mais místico no assunto e acabam denegrindo a imagem da ufologia séria. É bem por aí a minha pergunta, porque como é um assunto que desperta muita curiosidade, né, e ainda é tratado como algo metafísico, vamos dizer assim, provavelmente muita gente polui esse cenário de pesquisa, né? Por isso que eu perguntei sobre essa questão de ferramenta científica sobre esse trabalho. Sabe o que é interessante nesses metais, é visivelmente diferente, né? E tem pessoas que pegam, sente esquentar a mão, outros sente formigar, é um negócio diferente. Eu não sinto nada, mas ontem, por exemplo, teve uma certa pessoa que pegou isso na mão e falou, meu, tá esquentando. Entendeu? Então eu acho curioso esse tipo de sensação, não sei se é a emoção da pessoa, ou mesmo eu já fiz o teste de pegar isso e dar na mão da pessoa sem ela saber o que era. E de repente ela começa a ter alguns efeitos diferenciados. Isso eu ainda não estudei, né, cientificamente, mas são sensações que eu acho totalmente estranhas. Sim, né? Por ser um pedaço de um OVNI, de um objeto voador não identificado, isso causa bastante estranheza. Sim. Para quem está nos assistindo,
Pode chamar de peça, talvez? É um fragmento. Deve ter o quê aqui? Meio centímetro? Não chega a 1 Isso, centímetro, não chega a 1 isso. centímetro. E aqui na foto nós temos 4 fragmentos. E esse aqui é maior. Esse é maior. Esse é maior, quase 2 centímetros, talvez. Isso. Uns 2 centímetros. E é interessante que ele parece um metal, né? Parece metálico, né? Pelo menos. Uhum. Mas é muito metálico. Eu já vi metal, quando você pega na natureza, ele tem normalmente alguma rocha entremeada aí, né? Aqui parece metal mesmo. Metal puro, mesmo, né? puro. Que incrível isso. E o interessante foi analisado. Qual que é a ocorrência disso no mundo? Se você tem esse, quão raro é Porque um pedaço raro. de um OVNI é um negócio extremamente raro. Tá. No Brasil eu não conheço outro ufólogo que tenha um pedaço disso. Geralmente quem tem essas coisas são militares e os militares brasileiros geralmente encaminham isso para os Estados Unidos porque entendem que os Estados Unidos têm maior expertise para trabalhar com esses elementos, fazer engenharia reversa. Existe algum tratado internacional sobre isso? Existe. Sobre o que fazer com... Existe. Olha, só para você ter uma ideia, existe um projeto, que era o projeto Blue Book, projeto Livro Azul, norte-americano. É um projeto bem conhecido, em que eles investigaram durante os anos de 52 até 69, esses fenômenos lá nos Estados Unidos e em todo o mundo. E o Brasil também, eles vinham para cá com equipes e investigavam, pegavam o que tinham que pegar. E eu achei 2 documentos no Arquivo Nacional norte-americano que citam um caso que aconteceu em Minas Gerais, em Bicas, na cidade de Bicas, e que eles recolheram ali fragmentos, pela Brazilian Air Force, Força Aérea Brasileira. E nessa outra página eles falam de cooperação com Brazilian Army, que é Exército Brasileiro, e com Brazilian Air Force, Força Aérea Brasileira. Então, esse aqui é da década de 60. Vou te mostrar um outro, tem vários documentos, mas esse aqui é um aerograma da Embaixada Norte-Americana que foi liberado pelo FOIA, que é a Lei de Liberdade de Informação, e ele fala de fragmentos não identificados que foram recolhidos num objeto voador não identificado que caiu entre Santa Catarina e Curitiba, Santa Catarina, Paraná, né? Santa Catarina e Paraná. E depois ele foi encaminhado para São José dos Campos, que é a nossa área 51 brasileira, e de lá foi para a NASA. Então, eu já tentei, com base nesse documento americano, chegar a documentos brasileiros sobre esse fato, que certamente isso foi registrado de alguma forma. Só que eles falam que não existe, que eu estou brisando, que... Entendeu? Só que existe a prova. É esse tipo de resposta que você tem. Exatamente, porque o assunto ele é acobertado do público. Vamos voltar nessa questão do protocolo. Vamos supor, eu explodi alguma coisa, eu fui lá e encontrei alguma coisa. Eu vou procurar você, enfim, a gente vai olhar aquilo e tal, que interessante. Existe um combinado, um protocolo, olha, tem alguém que é uma autoridade, Estados Unidos. Quem que é? Então, nesses casos de OVNI, tem o acordo entre o Brasil e os Estados Unidos. É isso que eu queria saber. Acordo de quem com quem? Força Aérea? Desde 1941. Existe... aí, quem que comunica geralmente? Geralmente é a Força Aérea lá de Brasília, que atualmente é o COMAI. Antigamente, por exemplo, na época de Varginha, era o CONDABRA, que era Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro. E aí quem comunicava dos Estados Unidos para cá era o NORAD, NORAD norte-americano. Tem um telefone dedicado lá em Brasília, que eles se comunicam. E aí, por exemplo, no caso Varginha, por exemplo, no dia 20 de janeiro de 1996, chegou aqui no Brasil uma aeronave norte-americana e com os americanos para poder tomar conta da situação, para cuidar tanto do resgate da nave que tinha sido abatida, como também das criaturas que foram capturadas. Nossa, mas nós vamos chegar lá. Mas eu quero voltar, você citou a década de 40. Acho que eu já li bastante que os críticos da ufologia dizem, não, isso tudo nasceu na década de 40, quando o avião surgiu, estava no mais normal, então as pessoas começaram a olhar para isso. E a gente se convence disso, né? Mas aí eu lembrei uma coisa, na década de 80 eu li eram os deuses astronautas. Sim. Né? E Eric Von Däniken.
né? E aquilo ali explodiu a mente. Imagina, na década de 80 não tinha internet, não tinha nada disso. Quando a gente lê aquilo, que você vê registros históricos, né, na arqueologia e tudo mais, de coisas que a história simplesmente se cala, se fecha, não comenta, não se fala sobre isso. Não tem uma explicação dentro da arqueologia clássica. Exato, e aí a gente ia perguntar para o professor de história e dar a risada da gente. Sim. Né? E ficamos com aquilo na cabeça. Né? Então assim, me fala um pouquinho pra gente, existem relatos, eu sei que existem, né? Conta um pouquinho pra gente desses relatos anteriores, e eu acho que não é pouca coisa anterior. Se a gente não, buscar, tem muita coisa. Tem muita coisa antiga. Tem muita coisa registrada em pinturas rupestres, em petroglifos. No mundo inteiro? No mundo inteiro. No Brasil, inclusive. Vou te mostrar alguns dessas pinturas rupestres que mostram seres, tá? Porque nave é um negócio tão normal dentro de vestígios arqueológicos, né? Tem muito. E o interessante, assim, você chega num sítio arqueológico, eu gosto muito que eu gosto dessa parte também. Tá. E geralmente os vestígios relacionados a OVNI estão no teto da caverna. Porque ao redor da caverna, geralmente são cenas do cotidiano. Então tem guerras ali das animais, tribos, talvez. Caças, toda essa parte mais mundana fica na parte lateral. No teto, aí está o ufológico, o astronômico e o religioso. Então as divindades estão lá. Então é lá que a gente acha esse tipo de coisa. Por exemplo, se a gente for para a Austrália, tem a Vondina, essas pinturas, né, de uma entidade. Quem que era a Vondina dos aborígenes australianos? Era a deusa da Via Láctea, ou seja, relacionado também ao celeste, né? Sim. Se a gente pegar um Gray, que é um dos tripulantes, né, mais percentualmente conhecidos dentro da pesquisa da ufologia, a gente vai ver que se trata exatamente de uma entidade como essa, né? Então a cabeça grande, o olho preto, né? Não dá para você ver boca, a nariz muito não pouco, é definido. não é definido, porque era algo que eles não tinham contato todos os dias. Isso aqui está na Austrália? Isso na Austrália, na região de Perth. Lá na Austrália e nas cavernas, né? Foi feito pelos aborígenes australianos. Você tem esses seres, essas representações misturadas com animais, evidentemente animais, que parece um jacaré, um crocodilo, aqui talvez parece um tatu, alguma coisa assim, né? Exatamente. Parece. Então, só que aqui tem um com antena, tá vendo? Com anteninha. Então, fora esse, eu quero te mostrar outros que foram feitos ao redor do mundo. Então você tem aqui seres com capacete, com 4 dedos nas mãos e tipo saudando, né? Como fazendo algum tipo de saudação. Na Índia... Olha só, imagens dos Estados Unidos, Brasil, México e Índia aqui. Olha que interessante. Aqui tem esse da Índia também que mostra um ser com capacete. Esse aqui eu já tinha visto. Esse da Índia eu já tinha visto. Com capacete, né? Esse daqui, ele é em Utah, nos Estados Unidos, e mostra esses seres com olho grande, né? Estatelado assim, né? Aqui, é o Gray, mas estilizado numa pintura rupestre. Se a gente olhar isso aqui, tem antenas também, que é as mesmas antenas que a gente vê na Austrália, só que isso aqui é nos Estados Unidos. Né? No Brasil, um ser com cabeça desproporcional e o corpo pequenininho. E parece um capacete, né? Que lembra também um capacete. E assim, esse aqui é mais impressionante. Da Guatemala, porque você vê uma cabeça de animal, mas na verdade é o capacete que eles fizeram um focinho de animal soltando um jato de respiração, porque eles não sabiam, no caso dos guatemaltecos, os maias, eles não sabiam explicar um filtro de ar. Então o que acontece? Esse capacete, da onde está entrando o ar, está entrando por esse cilindro nas costas. Então você tem um cilindro ligado no capacete, por aqui sai. Isso aqui, segundo a arqueologia clássica, seria uma roupa de guerra maia. Quer dizer, um negócio totalmente desajeitado, você lutar com uma roupa dessa. Né? Então, não me parece muito funcional, né? Não é funcional. Lembra muito o quê? Uma roupa espacial. E se nós tivéssemos um professor de história aqui tradicional, ele ia estar dando risada disso.
Ou talvez não, eu estaria ficando intrigado. Por exemplo, no Brasil a gente tem a tribo dos Caiapós, onde periodicamente eles fazem uma festividade reverenciando a um deus que apareceu na tribo há muito tempo atrás, vestindo uma roupa folgada que lembra a roupa de um astronauta, que lembra também esses desenhos. Isso no Brasil. Tá? Então são coisas antigas, né? E que demonstram que alguma coisa, ou seja, isso pode, independente de relatos, né? Isso aqui é concreto, isso está lá. Concreto, né? Totalmente concreto. Independente de relatos. Abduções, por exemplo, pessoas que já foram sequestradas, a abdução mais antiga que aconteceu, ela é datada de 1559. Onde? Na região ali do Espírito Santo, no Brasil. E foram alguns pesquisadores capixabas, né, do Espírito Santo que conseguiram encontrar essa carta de um jesuíta. Deixa eu achar aqui essa carta aqui. Nossa, essa é a minha pergunta, o que a gente tinha no Brasil? Eu vi essa imagem aqui. Aqui no Brasil a gente tem, essa aqui é a primeira abdução, aqui ó, carta datada de 13 de junho de 1559 do jesuíta Antônio de Sá, né, que fala a respeito de um indígena chamado Manemoaçu que teria sido abduzido. Tal. Eles acreditam, pelas características, né, apresentadas nesse documento, que o indígena foi abduzido por um objeto estranho. Logicamente, os jesuítas católicos, eles não interpretaram naquela época, em 1559, dessa forma. Falaram que era algo demoníaco. Né? Então, que é plausível também. A gente entende, né, que a Igreja Católica, por não compreender, talvez resolveu falar que seria uma espécie então de contato demoníaco que aquele indígena, por não ter aceitado né, o Deus católico, ali, a fé cristã, ele simplesmente foi atacado por uma entidade dessa demoníaca, sendo levado a bordo de uma nave, de um objeto totalmente estranho, e trasladado de um porto para outro, porque era o porto de Jaravaia, para um outro porto. E demorou dias para ele ser devolvido, vamos dizer assim, e voltar para o seio da sua aldeia. Está escrito. E depois ele morreu. Talvez por algum tipo de infecção, alguma coisa que ele possa ter tido naquela época, né? Mas isso não está claro no escrito. Mas ele fala aqui de fogos muito horríveis, né? Ou seja, algum tipo de iluminação. Ele usou fogos e muito horríveis, né? Então um som, né, que ele escutou diferente, e quando ele foi levado com um grande estrondo, né, por aquele objeto. Então tem alguns detalhes nesse escrito, nessas cartas avulsas jesuíticas, que nos mostram que pode ser que tenha ocorrido uma abdução já na época do Brasil colônia. Você disse que ele era o primeiro, teve um outro, então? Não, da era, assim, antes de 47, né, porque a ufologia, ela existe a partir de 47, a era moderna dos discos voadores, trouxe no dia 24 de junho de 47, quando um piloto norte-americano chamado Kenneth Arnold, ele sobrevoando o Monte Cascade em Washington, ele viu 9 objetos em forma de meia-lua, fazendo um movimento estranho, como se você pegasse um pires, jogasse na superfície de um lago e ele dá aquela quicada. Então, por isso que a partir de 47 se denominou, né, Flying Saucer, que é pires voador, que depois aportuguesou para disco voador. Mas então essa é a data oficial. É a data oficial. Só que a primeira abdução no Brasil, além dessa do Brasil colônia, que se supõe, né, que possa ter ocorrido, agora a primeira abdução aconteceu em Campinas, com o senhor José Florencio, em 1931, com todos os ingredientes, né, de uma abdução clássica. E o ser, ele tinha também capacete e antenas. Se a gente pegar aqui, ó, capacete e antena, a gente vai ver que se trata, né, da mesma entidade que foi descrita também
pelos primitivos nas pinturas rupestres, petroglifos e por aí vai. Você pega um relato desse, então vamos supor, como chamava esse senhor que... É José Florencio, você pega lá de Campinas. Esse aqui. Você tem algum relato que foi comprovadamente falso, que você bateu o olho e falou, isso daqui não é... Que pra você olhou aqui e falou, não, isso daqui o cara tá inventando. Tem vários. Porque às vezes as pessoas... Porque eu penso que isso é científico, elas, né? Sim. A partir da dúvida. Sim, mas com o tempo, a gente usando técnicas também de entrevista, de psicologia, então você consegue identificar e filtrar, saber se o cara está falando verdade ou mentira. Ou se ele passou por uma experiência traumática. Isso que eu falo, um estresse. Um estresse. Por exemplo, eu acompanhei a análise das meninas de Varginha, a Liliane e a Valquíria, que foram duas meninas, e veio na época um psiquiatra de Harvard, que era o John Mack, e eu tive o prazer de segurar a câmera para gravar para ele a entrevista dele com as meninas. Que estratégico da sua parte. Lógico, eu falei, não, deixa eu gravo, né? E a Gilda Moura, que era uma hipnóloga e pesquisadora carioca, ela serviu de intérprete entre o John Mack e as meninas. E naquela época foi interessante que, ao final, né, ele percebeu que elas passaram por algo traumático, verdadeiro, e aí ele falou o seguinte, né, em inglês, falou assim, olha, eu rasgo a minha carteirinha de psiquiatra de Harvard agora se elas estiverem falando mentira. Entendeu? Ou seja, ele atestou ali pra gente que elas estavam falando algo real, que elas tinham vivido realmente aquela experiência e que foi muito traumática na vida. Impactante, porque era uma criatura totalmente diferenciada. Então, só voltando lá, geralmente a gente usa essas técnicas para pegar a pessoa na mentira. Porque tem pessoas que às vezes querem status ou querem uma visibilidade na imprensa e aí inventam ali alguma história. Só que, como o ditado popular diz que a mentira tem perna curta, em algum momento ela vai ser pega ali e vai ser descoberto a fraude. Né? E tem mais relatos no Brasil? De abduções? Tem muitos casos. Isso eu falo antes do século XX? Sim, antes e depois também. Depois tem muitos casos. E hoje mudou um pouquinho a abordagem desses seres, né? Antigamente eles, por exemplo, a pessoa está andando num carro, numa estrada deserta, indo para o sítio, alguma coisa assim, aí vem a nave, vem o disco voador, rapta as pessoas, rapta o carro inteiro, leva para dentro da nave e a pessoa passa por experiência dele. Essa é a abdução clássica. Hoje está um pouco diferente, a gente chama de visita de dormitório. Então a nave vem, independente de ser zona rural ou cidade, independente de ser casa ou edifício, ou prédio de apartamento, se posiciona perto da janela, no telhado, no quintal, entra para dentro, joga um foco de luz, entra para dentro do quarto da pessoa. Geralmente essas abduções, visitas de dormitório são feitas durante a noite de madrugada, e aí a pessoa passa pelos mesmos procedimentos daquelas abduções clássicas do passado. Então eles coletam amostra de cabelo, de unha, sangue, material genético, óvulo, né? Às vezes tem relações sexuais, né? Tem uma série de procedimentos que são feitos ali e aí hoje a pessoa, quando ela acorda daquela experiência, geralmente ela fica pensando que teve um sonho. Só que muitas vezes esse sonho vem acompanhado de marcas físicas, de queimaduras, de implantes, né, que são microsistemas que são colocados nos corpos dessas pessoas. Geralmente, aqui é um desenho que exemplifica, né, que eles pegam tipo um instrumento, né, fininho, parecendo aquele da Covid e tal, e aí eles introduzem microsistemas, essas bolinhas metálicas, pode ser também biológico, e hoje já tem até o biológico vivo, eles colocam tipo um parasita mesmo dentro da pessoa, só para não ficar assim tão incipiente, solto. Aqui é um raio-x na mão de um desses implantes que foi detectado. Então quando ele é metálico,
ele é detectado através de raio-x. Quando ele é biológico, é através de ultrassonografia. Esse aqui é metálico, ele quando foi? Onde foi esse daqui? Esse é nos Estados Unidos. Tá. Aqui também são vários casos de cirurgias que foram feitas pelo Dr. Roger Carleir, retirando esses implantes de várias pessoas abduzidas. O que se sabe até hoje a respeito desses implantes? Se sabe que é uma composição química, geralmente de metais que são da tabela periódica, normal que a gente tem, mas tem uma concentração de pureza muito grande. Então, se for magnésio, que você uma alta concentração de pureza. Se for alumínio, alta concentração. Agora, qual a mecânica, qual a tecnologia e o funcionamento disso nós não sabemos. Os cientistas querem descobrir isso. Por que os seres implantam esse tipo de coisa no ser humano? E para quê? O que a gente tem são conjecturas, né? Que poderiam trazer uma ideia de que eles estariam utilizando, né, esses seres utilizando os seres humanos como filmadoras vivas. Então o implante ativaria a visão e a audição para capturar sons e imagens e transmitir isso para algum lugar. Ou até colocar ordens de comando nas pessoas, faça tal coisa, vá para tal lugar, encontre tal pessoa. Então são suposições que a gente não sabe para que está sendo feito isso, mas que está sendo feito, sim. E falando sobre essa questão do está sendo feito, né? Você falou que parece que mudou o procedimento, mudou a forma de acontecimento. Houve um pico de eventos ufológicos da década de 40 para cá? E existem ondas, a gente chama de ondas ufológicas, tem determinados períodos de tempo em que você tem uma concentração de avistamentos ou de abduções mais forte, ou de pousos também. Geralmente é uma combinação. Não, a gente não conseguiu identificar um padrão. Teve até alguns pesquisadores que tentaram criar hipóteses, né? De que quando Marte está mais próximo da Terra, isso aumenta. Mas pode ser uma coincidência, porque nem todas as ondas obedecem a esse critério que tinham falado. Então, assim, não se sabe até hoje qual é o critério, o porquê dessas ondas. Atualmente estamos numa baixa ou numa alta? Estamos numa alta, muito forte. Principalmente no que diz respeito a objetos esferoides, né, esferas metálicas que estão aparecendo, e a gente não sabe se tratam de artefatos desses seres, né? Que a origem a gente não pode falar que é extraterrestre, interdimensional, pode ser qualquer coisa, mas de algum lugar é. Então, para não ficar falando que é extraterrestre, esse tipo de coisa, geralmente os Estados Unidos até convencionou chamar de não humano. É uma tecnologia não humana, são não humanos e vem de algum lugar. E no caso, essas esferas, a gente tem uma desconfiança de que possam ser ou desses seres, ou tecnologia secreta de algum país, ou dos Estados Unidos, Rússia, China, né, que são os que estão mais avançados tecnologicamente. Por quê? Porque eles, ao longo dos anos, tiveram em suas mãos esses artefatos alienígenas, interdimensionais, não humanos, e eles, através de engenharia reversa, têm tentado reproduzir essa tecnologia. Eu acredito, a famosa área 51 nos Estados Unidos. Sim, tem a 51, a 52 e a 53. É mesmo? Hoje tem 3 áreas dessas nos Estados Unidos. Na China tem no deserto da Mongólia, perto dos Montes Urais tem a área 51 russa, né? Então, assim, alguns países têm essas instalações onde eles fazem esse tipo de engenharia reversa. Falando de engenharia reversa, recentemente saiu uma notícia, né, onde 2 funcionários importantes da Lockheed Martin, que é uma empresa da área espacial, um deles é o Don Phillips, que é um engenheiro, e o outro é o Ben Rich, que é o ex-chefe da Skunk Works, da Lockheed Martin, né? E aí eles estavam falando que eles têm materiais
que mudam de forma. Então, se acredita que isso já poderia ser algum tipo de engenharia reversa. E o interessante é que o Ben Rich, ele fez a seguinte declaração, abre aspas, agora temos tecnologia para levar ETs para casa. Com essa afirmação, ET é conhecido, com essa afirmação já sabe, se sabe onde é a casa e já... E outra coisa, recentemente, agora em abril de 2025, nós tivemos 2 declarações bombásticas. Uma delas foi do ex-assessor presidencial de 5 presidentes norte-americanos, que é o Harold Malmgreen. Ele, num podcast chamado American Alchemy, né, ele disse, né, que mexeu, né, manuseou metamateriais de OVNIs, ou seja, esses fragmentos, esse material advindo de OVNIs, né? E um outro, aí já é um militar, ex-militar brasileiro, que é o coronel aviador Ajax Augusto Mendes Correia, que foi da FAB. Ele conheceu um tenente-coronel que na época era major, que era o Major Zani, Gilberto Zani de Mello, e esse Major Zani, ele chefiou operacionalmente um órgão da Força Aérea Brasileira chamado a CIOANI, que era a Central de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, que tinha sede aqui em São Paulo no 4º Comar, que fica no Ipiranga. E esse Gilberto Zani de Mello, ele contou para o coronel Ajax que ele estava de posse de um material de OVNI, e esse material de OVNI foi levado para São José dos Campos. Naquela época, na década de 60, 70, por ali, quando esse CIOANI estava bem ativo. E foi o primeiro militar brasileiro a citar metamateriais ou ultramateriais de OVNIs. Então a gente tem americanos falando disso e temos brasileiros também. Provavelmente muitos outros, né? De outras nacionalidades. Sim. Né? Quando o Trump estava aí, não sei se foi na época da campanha, ou logo que ele assumiu, ele disse que liberaria documentos. Isso aconteceu em algum momento? Está para acontecer? Está para acontecer. Nós acreditamos que aconteça até o final deste ano de 2025, porque a deputada Ana Paulina Luna, que foi nomeada por ele para cuidar dessa parte da liberação, eu não acredito que aconteça uma liberação total, mas pelo menos parcial deve acontecer alguma coisa. Tanto é que a Ana Paulina Luna, recentemente na rede social dela, ela fez a seguinte declaração, que a reunião que eles tiveram sobre esse assunto com o FBI, né, teria sido assim pontuada, foi dada uma nota de 10, de 1 a 10, eles deram 10, porque eles esperavam que o FBI fosse totalmente reticente e não apresentasse tanta coisa. E mostraram inclusive vídeos de OVNIs inéditos. Só que isso tudo deve estar sendo triado, né, por essa equipe da Ana Paulina Luna, para que no momento oportuno seja divulgado em alguma audiência pública no Congresso Nacional Norte-Americano. Então eu acredito que em breve aí nós devemos ter uma guinada nesse assunto, ou seja, uma moralizada na ufologia, a começar pelos Estados Unidos. E assim, eu vejo que a mudança na nomenclatura dos OVNIs, porque antigamente se falava UFO, né? Unidentified Flying Object, objeto voador não identificado. E agora não se fala mais isso, é UAP. O que é UAP? É fenômeno anômalo não identificado, que é uma nomenclatura mais abrangente, que pode definir, por exemplo, um fenômeno astronômico, meteorológico desconhecido, pode ser um drone espião de um outro país, inimigo, que hoje é algo muito normal, e pode ser um OVNI, que o fenômeno OVNI nosso aqui estuda, que a ufologia estuda. Me diz uma coisa. Mas por que eles fizeram isso? Porque o nome OVNI, ou disco voador, estava muito deteriorado, banalizado, e aí resolveram então criar essa nova nomenclatura para moralizar o estudo da ufologia na atualidade.
Legal, eles vão liberar, talvez alguma coisa vão segurar. Por quê que tem esse filtro, parece um medo, os governos ficam reticentes. É lógico que toda informação é poder. Exatamente. O negócio é a ganância tecnológica. Ou seja, qualquer país que detém essa tecnologia dos OVNIs, ele vai ficar na vanguarda em relação aos seus inimigos aí potenciais. Né? Então, se for os Estados Unidos, vai ficar na frente da Rússia, da China. Então, por isso que não se libera ou se guarda, né, as 7 chaves, esses segredos. Né? A gente tem alguma documentação de que alguma informação alienígena de fato impactou, por exemplo, ali no momento do pós-Segunda Guerra, a evolução da aeronáutica, alguma coisa do tipo? As claras não, tá? A gente tem alguns indícios, né? Alguns indícios em sites, por exemplo, você pega sites da NASA. Tá. Aí você começa a ver lá os estudos, você vai achar um estudo da década de 70 em que eles estavam usando propulsão dos OVNIs para tentar fazer propulsão dos foguetes. Tá. Então, já uma espécie de engenharia reversa, na década de 70. Né? Então, você vê que esse tipo de iniciativa, ela já existia no passado. Mas a gente não precisa ir muito longe, não. Se a gente olhar a questão da comunicação nossa, saímos do telefone de fio para o celular, o negócio é estrondoso. A questão dos computadores, né? De toda essa tecnologia, né, de chip. E o interessante é que tem algumas quedas de OVNIs, ou abates, ou quedas, em que foi encontrado alguns sistemas que pareciam esses tipos de computador. Entendi. Então isso pode ter sido desenvolvido através de engenharia reversa. Nós tivemos assim um avanço muito grande na parte médica. Sim. Então essa tecnologia ela pode ter sido utilizada para usar alguns equipamentos médicos. Os drones, né, que na verdade são as sondas ufológicas, os objetos menores. E então a gente tem aí as sondas, esses drones que a gente vê hoje, que pode ter sido uma engenharia reversa disso. O que a gente percebe que não evoluiu foi na questão espacial. Ou seja, você pega os foguetes, o mesmo esquema de propulsão que era da década de 60, 70, é o que está sendo utilizado inclusive, hoje. Essa é uma grande crítica, né, do pessoal que duvida que o homem foi das viagens espaciais, né, que o homem foi à Lua e coisa do tipo. Como que o homem foi à Lua na década de 60, 50 e não foi mais. Então, né? Só que agora dizem, né, a gente viu aí na televisão e tudo mais, que a Índia foi para lá ajudada pela China. E isso está gerando já um frisson nos Estados Unidos, que ele está querendo agora voltar para a Lua. Né? O Elon Musk, por exemplo, ele quer ir para Marte, quer fazer lá a colonização, já expressou esse tipo de ideia já várias vezes, né? Que é vista, né, por algumas pessoas como visionária demais, né? Não, ele está ficando louco, né? E outros não, tem que fazer isso porque de repente acontece alguma coisa. E agora a gente está com essa informação, né, que está bombando aí na mídia, que é a detecção daquele 3I Atlas, que é o terceiro corpo celeste interestelar, né, que está passando agora no sistema solar, veio de outro sistema, e que está deixando a ciência, os astrônomos assim polvorosa, porque a NASA achava que era um cometa. Só que o cometa, geralmente, a coma dele, de gases, fica para trás. Só que esse era para frente. E agora eles Em relação ao movimento dele? Em relação ao movimento. Então, eles estão falando que, aparentemente, é um negócio que tem luz própria, que está focando para frente. Então, não é um cometa. Outras universidades do Japão, outras universidades do Japão, ela fala, não, mas é um cometa, não, é um asteroide, é um meteoro, né? Então, e tem um astrônomo, um cara super conhecido dos Estados Unidos, que é o Avi Loeb, né? Que já escreveu livros também, e ele achava que o Oumuamua, que era um outro objeto interestelar, se tratava de uma nave espacial alienígena.
E agora ele está falando que esse 3I Atlas, na verdade, pode ser que seja uma nave alienígena realmente. E o que aconteceu? Ontem saiu nas redes sociais, tudo, né, uma nova informação de um outro órgão, né, que está monitorando, não é o James Webb, nem outros aí, que falou que a composição química desse 3I Atlas, ela tem uma concentração assim absurda de níquel. E geralmente, quando tem níquel em algum corpo celeste, um meteoro, alguma coisa, é um percentual bem pequeno. Só que isso é muito alto. Então, geralmente níquel é usado em aeronaves espaciais. Porque é leve, né? O níquel é leve. Porque é leve, aguenta grandes pressões, aguenta calor também. Então, agora o negócio está ficando interessante, né? Tanto para a ufologia como para a astronomia, porque pode ser que seja alguma coisa realmente anômala. Uma nave que está vindo de algum outro lugar. Mas a gente vai ter que esperar aí os próximos acontecimentos para ver o que vai acontecer. Se for, que nem o Avi Loeb, ele acredita que o Oumuamua era uma sonda de reconhecimento e agora está mandando outra. Porque essa que está vindo, o 3I Atlas, ele está vindo da onde veio aquele sinal WOW. Ok, esse sinal WOW é incrível, essa história. Entendeu? E está vindo de lá, e veio de lá. Então, esse 3I Atlas também, esse lá é distante daqui. Ele aumentou a velocidade, ele não mudou o comportamento. Mudou o comportamento. Então isso está deixando todo mundo doido. Quão distante daqui é esse lá? Essa origem do sinal WOW, ou só tem a direção, não tem só tem a direção. Só tem a direção. E assim, e há muita controvérsia, né? Como é um negócio muito longe, muitos anos-luz, então não se sabe se realmente é um defeito, ou se realmente está vindo. O que a gente teve agora recentemente também foi a detecção pelo James Webb, só que ela não foi confirmada ainda por outros pares da ciência, mas se falou que descobriram um planeta e que ele produz um determinado gás ali, que somente seres vivos que produzem aquele tipo de coisa. Não tem como existir aquele tipo de gás ali, aminoácido, produzir. Então tem que ter algum tipo de ser vivo. Seja igual ao ser humano, a nível microbiano, mas nesse lugar que está muito longe aqui da Terra, pode ser que tenha vida. Eu, particularmente, como eu sou cristão e acredito em Deus, eu acredito que Deus não colocou vida só aqui nesse planeta Terra, que o fato de existir outros tipos de vida e talvez até esses tripulantes dos OVNIs ser uma criação de Deus também, isso só demonstra a grandiosidade no poder criativo de Deus, ou desse Criador. É muito, muito interessante, porque existem algumas expectativas de que se for encontrada e comprovada a vida fora da Terra, isso seria um caos para a religião. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Olha, eu acredito que várias das religiões, e principalmente a religião católica, ela já deve ter um protocolo, um discurso prontinho para a hora que acontecer isso, que vida extraterrestre for reconhecida como fato, uma realidade, que o Papa vai vir lá e vai falar para todo mundo, existe, pronto, acabou. E os fiéis agora que se ajustem. Né? Os evangélicos geralmente são os mais reticentes, porque eles rotulam, às vezes, o fenômeno OVNI, por desconhecimento, de coisas demoníacas. Não que não exista. É isso que eu ia te perguntar, mas poderia ser as duas coisas numa visão cristã? Sim, pode ter coisas demoníacas? Pode. Sim. Porque, segundo o entendimento evangélico e tudo mais, o demônio pode atuar em qualquer área, inclusive na ufologia. Mas tem alguns seres que são criação de Deus, que não tem nada a ver com poder satânico, nada disso. São outras coisas realmente, e podem estar compactuando e seguindo conjuntamente ou paralelamente a essas coisas. Então a gente tem que ficar antenado, que pode ser uma coisa, pode ser outra.
Mas o interessante é que o Papa que foi nomeado agora é americano. Sim. E o Trump, como você bem falou aqui durante a nossa conversa, ele está movendo essa ideia de liberação do assunto OVNI. Então pode ser que já estejam até combinados para que na hora que isso realmente vier à tona, o Papa lá, que é americano, também não vai ter problema nenhum de divulgar vai isso. Vai ter uma interlocução direta para os seus fiéis ali. O pessoal que é espírita, ele tem uma abertura maior para essa questão de vida em outros planetas. Então, esses daí não vão ser tão impactados. Mas alguns, principalmente os evangélicos, com certeza sofrerão um choque. Vão ter que quebrar paradigmas. Mas como o ser humano é totalmente adaptável, ele vai passar por isso daí tranquilo e daqui a pouco... de repente você vai estar até entrevistando um ET aqui no podcast, com certeza. Eu sempre digo que eu olho para o cinema e eu vejo um flash, uma foto difusa da realidade. Seja algo que foi comprovado por alguém, seja algo que existe ali um achismo, mas existe alguém que tem uma fonte que conhece aqui, né? Então, e o cinema é pródigo em relatos sobre extraterrestres. Então, um exemplo clássico aí, bem mais recente, você tem o MIB, por exemplo. Né? Você tem Os Homens de Preto, né? Men in Black. Isso tem uma conexão com a realidade? Tem algum departamento oficial? Sim, tem sim. E os Homens de Preto são descritos desde a década de 50, 60 e até os dias atuais. Se você pega a Varginha, a gente teve homens de terno preto tentando oferecer dinheiro para que elas desmentissem o caso. Então isso aí é totalmente não tinha aquele equipamento deles focado, né? Esses filmes de ficção, às vezes eles têm um cunho real também. Eu tenho essa tese. O Spielberg ele é extremamente bem assessorado em termos de consultoria nessa questão de OVNI. E eu entendo até que ele faz um trabalho de conscientização e de preparação do público para esse fenômeno OVNI. Você acredita que tem esse preparo? Preparo cultural, vamos chamar assim? E vai sair o filme do Spielberg agora com essa temática de OVNI, agora em junho de 2026. Dia 12 de junho. Vai ter um novo filme do Spielberg com essa temática de OVNI, talvez voltada para a revelação, alguma coisa de invasão. Vão se falar também, eu já estou sabendo que teve um spoiler aí, questão espiritual também junto com a ufológica. Então eu acredito que vai estar bem interessante e já é uma forma de preparação das mentes aí da população para esse novo tempo que nós vamos viver, né? E no momento em que houver essa revelação final, o ufólogo ele vai deixar de existir como ufólogo, como pesquisador. Vai ser reconhecido como um cientista. Eu entendo que ele vai virar um exobiólogo, um exopolítico que vai criar normativos, alguma coisa nessa questão dos OVNIs, porque o ufólogo é o que estava mais inteirado com essa questão. E como vai ser uma realidade, a gente tem que ter leis, normas, para quando esses seres estiverem convivendo no meio da raça humana. E por falar em Varginha, você comentou, né? Vamos falar um pouquinho desse... Deve ter sido o maior evento no Brasil. Não foi. O mais reconhecido? Mas é o mais conhecido internacionalmente e recente, da década de 90, né? A gente teve outros casos, Operação Prato, na década de 70, a Noite Oficial dos OVNIs, que marcou a década de 80, né, em 86, em maio, e Varginha foi em janeiro ali de 96, perdurou até julho de 96, né, com alguns casos de avistamentos ali na região. E o caso dos ETs de Varginha também teve um envolvimento norte-americano, desde o princípio, e envolveu aí o abate de uma nave que caiu na zona rural de Eloy Mendes e algumas criaturas que foram capturadas pelo Corpo de Bombeiros inicialmente, depois o Exército, a Polícia Militar. E depois houve algumas outras iniciativas também do próprio Exército Brasileiro, que passou a acompanhar algumas regiões e cidades próximas à Varginha, onde essas criaturas se dispersaram.
através do Rio Verde. Tem o Rio Verde, Sim. no sul de Minas ali, então muitas dessas criaturas acabaram fugindo ou seguindo o curso do Rio Verde, indo parar em outras cidades. Sendo que teve até uma situação bem interessante na cidade de Passos, em Minas Gerais, onde um jovem chamado Luciano entrou em luta corporal com uma criatura peluda dessas, né? Tá. Que a imprensa, né, de forma, não diria assim, por desconhecimento, irresponsável, não sei, mas publicou como sendo algo folclórico. Tá. Ou seja, disse que o Luciano entrou em luta corporal com um lobisomem, que é um ser aí da mitologia, né? Da criptozoologia, mas nós sabemos, investigando o caso Varginha, que existiam seres que tinham pelos também nos corpos, e olhos vermelhos, aqueles chifrinhos, né? Aqueles calombos na cabeça. E, toda essa situação que aconteceu em Varginha, ela foi acobertada também por conta dos americanos que estavam presentes. Então o exército negou, o bombeiro negou, a polícia militar, os médicos que trabalhavam tanto no hospital regional, Humanitas, que tiveram uma certa interação com a criatura, negam. Alguns não. Hoje alguns até falam que chegaram a ver vídeos que foram gravados na época. Campinas, a Universidade de Campinas, né, o Badam Palhares teve envolvimento com isso também, o Conradinho Neves. E hoje, eu investigando, eu escrevi esse livro, né, que é o ETs de Varginha, montando o quebra-cabeça. Estou escrevendo agora o volume 2, esse é o volume 1. Volume 2 vai chamar ETs de Varginha, a história continua. Então, já temos aí pelo menos 150 testemunhas entre civis e militares que participaram direta e indiretamente do caso. Ou seja, não é uma testemunha só, é muita gente envolvida para que o negócio não tenha acontecido. Agora, por que foi acobertado? Porque houve a exigência dos americanos e aquele acordo que a gente até comentou aqui a respeito. No livro 2, eu devo dar uma detalhada a mais a respeito da queda, né, do abate desse objeto voador não identificado. E também vou falar militarmente, pelos americanos, com um laser, que é o laser Miraculo, que é milagre. Esse laser já existia desde 1980, mas foi usado em 1996, que é a tecnologia Guerra nas Estrelas. Então foi essa tecnologia que foi usada para abater um objeto cilíndrico, era um cilindro do tamanho de um micro-ônibus, e algumas criaturas que estavam dentro dessa estrutura foram capturadas.